Olá, você quer saber se ele ou ela te esconde algo? O que o esconde? Então, se você quer saber mais, vem comigo. E já dando continuidade, sejam todos muito bem-vindos ao Onda Mística Tarô para mais uma tiragem, tá bom? Hoje vamos abordar o tema se ele ou ela te esconde algo e o que esconde, né? Se é que a pessoa esconde alguma coisa, porque pode ser que também a pessoa não esconda nada, né, gente? Vamos e venhamos. A gente vai procurar saber se a pessoa esconde realmente, tá bom? Então, conecte-se com uma das duas pedras, o quartzo verde. Esse é um verde bem escurinho, né? Um quartzo verde. E temos o jaspe vermelho, tá bom? Primeira opção, quartzo verde. Segunda opção, o jaspe vermelho, tá bom? Então, se precisar, pause o vídeo, tá bom? Para você pensar com calma, mentalizar com calma e escolher uma das duas opções. Se você não quiser pausar, pode ver as duas tiragens e ver aquela que melhor se adequa à sua realidade, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma tiragem coletiva, então pode não ressoar com todos. Aproveite da leitura aquilo que servir para você, o que não servir, tá bom? Você joga para o universo, que vai servir para uma outra pessoa, tá bom? Agora vamos lá, mentalizando a pessoa que você tem em mente e vamos procurar saber se essa pessoa te esconde algo, tá bom? E o que será que ela esconde? Se é que ela esconde, né? Às vezes a pessoa não esconde nada, a gente fica com um grilo na cabeça, achando que a pessoa está escondendo alguma coisa e o cidadão ou a cidadã tá lá de boaça e a gente com caraminhola na cabeça. Vamos lá, mentalizando. Visualize a pessoa, respira fundo. Isso é muito importante para a gente se conectar com a energia, tá bom, gente? Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Eu não trabalho sozinho, eu trabalho com energias. Então, eu preciso da energia de vocês, tá? Vamos para a primeira opção. Agora vamos para os auxiliares. Vamos ver aqui se a pessoa esconde alguma coisa. Vamos ver se as cartas nos mostram o que essa pessoa esconde. Vamos tentar descobrir, né? Vamos ver. Uma só, pensei que tinham duas cartas aqui agarradas, mas não tá não. Uma só mesmo. Bom, tá bom assim, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Nós temos um 7 de paus, 9 de ouros, um 3 de espadas, um 4 de ouros e um 5 de copas. Bom, claramente essa pessoa tá com o coração partido, tá? Então, assim, provavelmente escutar alguma coisa dessa pessoa em relação a isso vai ser meio difícil. Assim, eu digo escutar porque ela não vai, talvez, externar, entendeu? O sentimento dela, ou dele, tá? No caso dela, quando eu digo é porque é pessoa, tá, gente? Para não ficar toda hora ele, ela. Porque eu vejo que aqui a pessoa tá com o coração bem magoado, tá? Então, assim, talvez essa mágoa que essa pessoa carrega, talvez seja o motivo dela não se abrir. Porque aqui a gente também tem um 5 de copas que fala de uma
é quase que fosse uma culpa, um remorso, alguma coisa que realmente magoou essa pessoa e deixou essa pessoa bem cabisbaixa, entende? Eu vejo a pessoa aqui no 7 de paus, como que se estivesse se defendendo de alguma coisa. Sabe quando você precisa se defender de algo, mostrar valor de alguma forma? Porque a gente tem aqui um 9 de pentáculos, então eu vejo a pessoa aqui tentando mostrar esse valor, entende? Então, assim, e aqui também temos um 4 de ouros. Então, a gente tem muita carta de ouros aqui, tem carta de paus, tem carta de espadas. Eu vejo assim, não é exatamente que a pessoa esconda algo de você, entende? São sentimentos que essa pessoa tem, que ela tenta fazer, transformar esse sentimento em algo melhor. Ela está tentando, pelo que eu vejo ali no 7 de paus, essa tentativa dela de mostrar valor para você, entende? Então não é assim uma coisa que seja exatamente uma coisa, é um segredo para ser escondido. Não, o que essa pessoa tem, que ela esconde, é ela tentando fazer algo realmente que seja relevante, porque ela se sente magoada ou magoada, talvez por não conseguir controlar alguma situação na vida de vocês, entende? Então, assim, essa pessoa ficou com o coração partido, mas ela está tentando melhorar essa situação, ela está tentando reverter esse quadro, ela está na busca de apaziguar talvez uma situação que tenha ficado mal esclarecida entre vocês, entende? Então, assim, não é exatamente, nossa, um segredo, uma coisa que a pessoa esconda, é uma coisa que talvez ela não revele de cara, porque aqui a gente tem a carta da temperança. Talvez ela esteja esperando o momento certo de falar para você que o que houve, ou alguma coisa que passou, ou alguma conversa que vocês tiveram, a magoou profundamente, entendeu? E essa pessoa agora está na tentativa de mostrar que ela realmente tem valor, que não é exatamente aquilo que você pensou na hora, ou que você tem imaginado, entende? Essa pessoa ela quer mostrar o valor dela, porque ela se sentiu magoado, a pessoa se sentiu magoado ou magoada, né? Essa pessoa se sentiu frustrado ou frustrada, tá bom? Ela não conseguiu, de repente, ter o controle da situação, e aí, num rompante, né? Vocês podem ter tido um desentendimento, alguma discussão, alguma coisa que abalasse a estrutura do relacionamento de vocês, e essa pessoa está esperando, como tem aqui na carta da temperança, está esperando um momento mais propício para ela poder realmente se revelar, não no sentido de revelar assim, um grande segredo, mas de se mostrar valoroso ou valorosa para você, entende? Esse é o grande, vamos dizer assim, se for um segredo, esse é o grande segredo da pessoa. Ela está tentando realmente se fazer valer dessa energia que ela tá buscando, entendeu? Para mostrar que ela é uma pessoa sim de valor. Talvez você tenha desconfiado dela em algum momento, ou talvez não tenha dado devido valor a essa pessoa em alguma ocasião, e essa pessoa se sentiu magoada, se sentiu aquém da situação, entendeu? E agora está buscando reverter essa situação, tentando fazer com que você enxergue essa pessoa de uma outra forma, de uma outra ótica, entendeu? Então, assim, não há um grande segredo, há apenas isso. A pessoa se sentiu magoada ou magoada, preterido em alguma situação, e agora ela precisa mostrar que ela é sim uma pessoa de valor e que ela pode sim ser uma pessoa valorosa para você, tá bom? Mas então, assim, não é um segredo de nossa, cabuloso, tá escondendo alguém, não é uma coisa nesse sentido, entende? Ela precisa apenas ali de um tempo para amadurecer essas ideias, para amadurecer essa situação,
até para digerir melhor a situação, resolver esse problema que é um conflito interno dela, tá? Talvez não seja nem que seja provocado por você, mas assim, a pessoa se sente dessa maneira, entende? Então, assim, provavelmente essa pessoa, como tem um 3 de espadas aqui no meio, bem debaixo da temperança, essa pessoa precisou ou precisa tomar uma decisão que possa talvez causar a mágoa de alguma das partes, vamos dizer assim. É porque também é uma outra visão, né? Não só a parte da pessoa ser valorosa, mas também tem essa coisa da pessoa ter que decidir algo, porque assim, eu vejo dois casos aqui. Uma, a pessoa tentando se provar, tentando se mostrar valoroso porque ele se magoou ou ela se magoou com alguma coisa na situação. E uma outra em que a pessoa precisa, tá? Porque eu preciso botar os dois pontos bem claros, tá? Por isso que eu gosto de ler carta a carta para poder ficar bem clara a explicação. A pessoa precisa tomar uma decisão, tá? E essa decisão, ela sabe, ela tem consciência, ela está relutante, mas ela precisa tomar uma decisão porque ela sabe que uma das partes vai se magoar, entende? Então, assim, talvez isso a pessoa não conte para você nesse segundo caso, tá? No primeiro caso, a pessoa não conta porque ela está tentando se mostrar valoroso. No segundo caso, a pessoa não conta porque ela precisa tomar uma decisão, talvez tenha mais de uma pessoa envolvida na situação, e aí a coisa complica. Porque sendo assim, aí a pessoa realmente já sabe que uma das partes vai sair perdendo, entendeu? E a pessoa tá ali dividida, não sabe muito bem para que caminho vai ainda, tá tentando, tá buscando uma solução, tá buscando contornar essa situação da melhor forma, mas vai levar um tempo ainda, tá? Não vai ser de hoje para amanhã que a pessoa vai conseguir tomar essa decisão, não, porque é uma decisão muito difícil e a pessoa tem consciência de que a coisa realmente vai afetar alguma das partes. Alguém nessa história vai sair ferido. Então, isso a pessoa ainda não contou, não revelou, porque é uma coisa que é para ela, é ela que vai ter que decidir. Então, isso realmente a pessoa não abriu o jogo, tá bom? Então, vemos dois casos aqui. Uma que a pessoa se magoou por alguma coisa que houve na relação com você, tá? E essa pessoa está tentando se mostrar valoroso, e outra que a pessoa precisa tomar uma decisão e sabe que uma das partes vai sair mal nessa história. Pode ser uma história de triângulo, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas cabem as duas vertentes aqui, tá? Então, eu tô colocando ambas as posições, que é para ficar bem esclarecido. Em todos os casos, há alguma coisa que a pessoa esconda? No primeiro caso, é uma coisa que a pessoa está tentando resolver com ela mesma para poder se mostrar, mais uma vez, valoroso para você, porque de repente ela se sentiu magoado ou magoada, tá bom? Por não ter sido compreendido na hora, por não ter sido bem interpretado, bem interpretada, e ela está tentando fazer com que essa situação mude, tá? Embora isso esteja custando bastante para essa pessoa, tá? Mas não é uma coisa assim que seja um segredo. Já no segundo caso, aí sim, aí já é uma coisa de um segredo realmente que a pessoa guarda, porque talvez seja de triângulo, gente. Eu considero que seja porque, assim, tem um 3 de espadas aqui e um 5 de copas logo fechando o jogo. A pessoa sabe que alguém vai sair machucado nessa situação, entende? Então, provavelmente, o segundo caso é um triângulo amoroso e alguém realmente não vai ficar muito bem, e a pessoa sabe disso, a pessoa tem consciência disso, então ela prefere se fechar, não conta, entendeu? Para
aguardar mais um pouco, porque a temperança fala muito disso, né? Da pessoa dar um tempo, entendeu? Apaziguar a situação, esperar um pouco para ver o momento certo de falar, de agir, entendeu? De equilibrar os ânimos, porque na hora de um conflito ou na hora que o calor sobe, né? Que a pessoa está mais inflamada, com os ânimos inflamados, aí a pessoa pode acabar perdendo a cabeça, perdendo a razão, falando besteira, falando coisas que magoam, entende? Então tudo isso tem que ser visto. E a pessoa está tentando ver isso da melhor maneira possível, entendeu? Para contornar essa situação e fazer o melhor que for para a relação de vocês, tá? Então, para quem escolheu a primeira opção, essa era a energia de hoje do tarô. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não eram grandes segredos, mas assim, para o segundo caso até é um pouco, né? Porque se for realmente um caso de triângulo amoroso, aí se você não está a par, aí a coisa já fica meio complicado, né? Agora vamos para quem escolheu a segunda opção, o jaspe vermelho, tá bom? Vamos ver aqui, se conecte com a pessoa. Eu peço sempre que vocês vejam a tiragem que vocês escolheram toda, porque assim, como nesse primeiro caso houve duas partes que podem caber ali na leitura, é importante que você entenda uma e outra, tá bom? Porque quando você pega só um pedaço da leitura, fica meio que desconexa a coisa, entende? Então eu procuro sempre passar as informações que podem caber na leitura de uma maneira clara, para que caiba para mais pessoas, né? Para que possa ser relevante para mais pessoas. Então eu procuro ler cada carta, caso a caso, para ter mais opções, entendeu? Então eu peço encarecidamente, veja a tiragem toda, gente, tá bom? Não fica esperando só para ver o finalzinho, se é sim, se é não, porque vocês perdem o melhor, o conteúdo, o contexto da história, entende? E isso é muito importante para que você possa entender toda a narrativa, porque senão fica sem contexto. As pessoas veem o primeiro pedaço ou então o final e já pula e pronto, acabou o assunto. Não é assim. Isso aqui às vezes saem leituras muito complicadas e a gente tem que ter paciência e discernimento para saber lidar com cada caso, entende? Eu não posso simplesmente pegar as cartas, jogar aqui, fazer uma leitura assim, blá, 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 pronto, lá se foi. Vocês vão ficar sem entender, vai ficar uma coisa desconexa. Não dá para ser assim. Então procurem assistir com cuidado, com calma. Tira um momentozinho com calma para poder refletir, entendeu? Para ver se realmente cabe no seu caso, na sua realidade, tá? Não esquece de mentalizar aqui a pessoa, tá bom? Porque eu tô falando aqui, mas é para vocês mentalizarem a pessoa. Vou puxar a pedrinha mais para cá. Vamos para a primeira energia. Vamos lá para a segunda energia. Vamos mentalizando, porque isso é muito importante, tá? Fecha os olhos, visualiza a pessoa. Vou
Procura se conectar o máximo que vocês puderem. Puxar pra cá. Depois eu puxo pra baixo para vocês poderem verem melhor, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem um 8 de copas. Vou mostrar aqui a carta para vocês. 8 de copas. Um 7 de copas. Um rei de paus. Um pajem de paus. 2 de pentáculos. E a carta principal, que é a primeira energia, diabo. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Bom, a gente tem uma pessoa, assim, de uma energia muito forte, porque ele veio, a pessoa que você mentalizou veio representada aqui no Rei de Paus, tá? Então, assim, é uma pessoa, assim, enérgica, tá bom? É uma pessoa de temperamento forte, de muita energia, sabe o que quer, sabe dizer as coisas na hora que tem que dizer. Então, assim, não é normalmente uma pessoa de caráter duvidoso, vamos dizer assim, tá bom? Vocês vieram aqui representadas ou representados no pajem de paus, ou seja, também de paus. Mas assim, vocês já são mais leves, mais soltos, mais soltas na situação, nessa relação, entende? São pessoas mais com uma vibração mais leve, tá? São mais despojados, são mais, vamos botar assim, mais cuca-frescas, tá? Do que o Rei de Paus. O Rei de Paus, ele é mais, lógico, por ser um rei, não tem aquela coisa da concentração de ser mais rígido um pouco, né? Mas tem todo um temperamento ali para ser trabalhado, entendeu? Diferentemente de um pajem, que às vezes pode ser até um pouco imaturo, emocionalmente falando. Então a pessoa começa meio que, né, viajar um pouco às vezes na maionese, pensar em certas coisas que às vezes não cabem na relação. Mas eu vejo assim um certo equilíbrio entre vocês, embora eu veja que alguém, né? Bom, nesse caso, a pessoa talvez, vou botar assim, talvez, esteja simplesmente tentando deixar algo para trás, tá? Por quê? Ela não é que ela queira esconder, mas ela prefere não revelar certas coisas, entende? Porque ela fica na dúvida de se é o momento certo, se vai ser a melhor opção ou não. Como ele vem aqui, ou ela vem aqui representada, um rei de paus, então a pessoa prefere se manter calado, calada, entendeu? Camuflar a situação da melhor forma possível, porque o diabo, ele consegue esconder muito bem as coisas, né? Ele consegue o que ele quer, ele consegue ludibriar muito bem, entendeu? Então eu vejo assim, que é uma pessoa que tem essa habilidade de realmente de ludibriar, de enganar, mas assim, é porque a pessoa está querendo simplesmente deixar certas coisas, como tem aqui no 8 de copas, para trás, e ela não vê nesse momento, aqui como a gente tem aqui no 7 de copas, ela não vê nesse momento uma situação propícia, porque ela fica assim com várias opções, entre falar, não falar, vai dar certo, não vai dar certo. Então, para não haver um conflito, entendeu?
A pessoa prefere se fazer de sonso, vamos dizer assim, porque o diabo também se faz de sonso, né? Se faz de sonso para poder equilibrar a situação e ficar de boa com vocês, entendeu? Não tem muito o que, assim, tem alguma coisa no passado dessa pessoa que ela prefere deixar guardado, tá bom? Ela prefere deixar ali escondidinho, guardadinho, que ela deixou para trás, que é uma coisa que fica às vezes na memória da pessoa, ela fica ali de repente divagando ainda, pensando nessa situação, mas ela prefere não ficar revelando, não ficar falando, porque pode haver discordâncias, pode haver conflitos entre vocês sem uma necessidade real, entende? Porque a pessoa de repente já sabe do seu temperamento um pouco mais explosivo, né? Como a gente tem aqui no pajem de paus. E aí o que acontece? A pessoa prefere ficar na dela, entendeu? Abrir a boca e dar com a língua nos dentes e falar coisas que não precisam ser ditas, entendeu? Sem necessidade de criar um conflito, sem necessidade. Então, certas coisas, pequenas coisas que a pessoa já teve, que já passou por ela, que ela já experienciou, ela prefere deixar guardado, entendeu? Não é assim, nossa, um segredo da vida que vai modificar tudo. Para essa pessoa, é preferível deixar onde está, entende? Do que cair na ilusão, como tem aqui no 7 de copas, cair na ilusão de que se for revelar essas coisas pelos quais essa pessoa já passou, vai trazer algum benefício para a relação, entende? Então a pessoa prefere ficar nessa situação de deixa quieto, o que tá bom, o time que tá ganhando não se mexe, é mais ou menos assim, entendeu? Então assim, não tem muito de um segredo que seja assim tenebroso, que a pessoa esteja escondendo uma terceira pessoa, como eu vi no primeiro caso, que poderia haver um triângulo, né? Aqui eu não vejo uma coisa assim, mas houve sim alguma coisa no passado dessa pessoa que essa pessoa prefere deixar lá no passado, entendeu? E não ficar de ilusões tentando reviver alguma coisa, remexer no passado, que não vai trazer benefício nenhum para essa relação. E aí ele se faz de esperto ou esperta, porque a gente tem aqui a carta do diabo, que não deixa mentir, que a pessoa é esperta, é boa de lábia. A gente também tem uma pessoa muito astuta aqui no rei, né? Muito astuto. Então, assim, a pessoa prefere deixar quieto, entendeu? A ficar tocando nesse assunto que pode virar um... Sabe quando você fica catucando a onça com vara curta? É isso que ele não quer ou ela não quer. Porque ele sabe que você também tem um temperamento, entendeu? Que é um temperamentozinho que pode explodir assim rápido, né? Então a pessoa prefere ficar na dela, entendeu? A dar vazão a um descontrole sem necessidade. Vai arrumar uma confusão com você sem necessidade. E isso é o que a pessoa esconde, entendeu? Mas é uma coisa que não é, nossa, vai acabar com o relacionamento, vai destruir tudo. Pelo menos para essa pessoa, ela pensa dessa forma, tá? Talvez se você ficasse sabendo, poderia ser realmente alguma coisa até que te incomodasse muito. Mas então essa pessoa faz o quê? Prefere ficar na dela, prefere não falar certas coisas, entendeu? Porque já passou, para ela já passou, então ela prefere ficar na dela, entendeu? E se usa da lábia que tem, porque se você, como você é uma pessoa que aparece aqui, é esperto ou esperta, sabe sacar as coisas rápido, se você for para perguntar alguma coisa, ele tem lábia para poder contornar a situação e contorna e consegue equilibrar, que a gente vê aqui, né? Então, assim, não tem nada de grandes mistérios, tá? É só alguma coisa realmente que a pessoa prefere deixar no passado,
para não haver um conflito agora no presente com você. Mas que a pessoa é esperta e tem uma lábia danada, tem, tá? Se for alguma coisa que realmente fosse para prejudicar a relação de vocês, ele vai manter isso atrancado a 7 chaves. Isso é fato, entendeu? Porque aqui mostra claramente que houve algo no passado que faz com que essa pessoa prefira manter guardado. Então pode ser que seja algo realmente que seja relevante, que fosse mexer com a situação de vocês. Então, para que isso não aconteça, a pessoa fica ali, ó, entendeu? Fica na surdina, dá uma de João sem braço e prefere não falar. Entendeu? É isso que a pessoa está escondendo de vocês. Eu espero que não seja nada de muito grave. Não parece, não é nada de muito grave. Mas que para a pessoa é preferível manter em segredo, manter guardado, entendeu? Para não haver um conflito desnecessário, tá bom? Nesse caso aqui é só essa colocação mesmo, não há 2 casos, não há 2 pesos, não há 2 medidas. É só que você fica ligado ou ligada nas conversas dessa pessoa, porque essa pessoa tem lábia, porque se você pretende saber mais alguma coisa da vida passada dessa pessoa, que você não tem conhecimento, você vai ter que também ser muito habilidoso, muito habilidosa, porque lábia essa pessoa tem para esconder tudo, entendeu? Então, preste atenção nos mínimos detalhes, nas conversas, entendeu? Porque, assim, pode não ser uma coisa muito grande, mas para você, de repente, pode fazer a diferença, entende? Pode ser que para você faça a diferença no relacionamento, mas para essa pessoa, ela prefere deixar guardado. Então, quer saber o motivo? Vai ter que procurar saber agora o motivo dessa pessoa ter que estar guardando esse segredo de você, tá bom? Bom, meus queridos, esse era o recado dos arcanos para vocês que escolheram o quartzo vermelho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez lembrando que terça-feira teremos uma live com perguntas e respostas, tá bom? Hoje eu tô um pouquinho cansada. Não sei se você deu para perceber, mas hoje o dia foi bem extenso, fiquei um pouco cansada. Talvez eu tenha falado até um pouco demais hoje, porque eu fico cansada e acabo falando demais. Mas enfim, é assim, né? Na vida a gente não, certas coisas a gente não escolhe, a gente é escolhido. Então, que seja. Mas tá tudo certo. Então, terça-feira teremos a nossa live, tá bom? Vocês com as perguntinhas de vocês, eu e meu amigo Zé Francisco, do canal O Tarô Nosso de Cada Dia, estaremos aqui para responder vocês, tá bom? A partir das 19 horas. Conto com a presença de todos vocês, com o carinho de todos, que vocês são sempre tão recíprocos com a gente, com a nossa audiência, tá bom? E eu agradeço sempre muito de coração, porque o trabalho é feito com muito carinho. Cansado ou não cansado, eu tô sempre aqui, eu venho fazer os vídeos, porque é um compromisso que eu tenho e eu não gosto de faltar com meus compromissos. Se eu me comprometi a fazer, então eu vou fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada.